cinza. Porque homens também fazem compras, inclusive gastam muito mais no mercado. Meu ex-marido era proibido de fazer compra comigo por causa disso. Amarelo, vermelho, azul. Pois é, né? Fazer essa campanha. Porque aqui na OAB é assim, a gente trabalha, a gente fala, a gente faz. Porque enquanto a gente está aqui, ó, fazendo vários eventos, no final vou divulgar para vocês, já organizando. O próximo vai ser campanha para carrinho de compras. Pode anotar. Bom, para falar besteira. Flávia, nossa secretária-geral, falar um pouquinho da especialidade dela para a gente aqui. Bom dia a todas e a todos, mais uma vez. Meu tema hoje é sobre direito tributário, e como a Fê falou, a gente buscou fazer um recorte no tema, incluindo a questão das mulheres, da família e dos direitos humanos. Mas antes de começar a falar como os tributos oneram a nossa sociedade, eu queria falar um pouco de como o direito tributário influenciou na minha vida. Eu escolhi o direito tributário, eu sou de uma família de contadores, na verdade, e eu fui a única que escolhi fazer direito. Então, eu tenho muita influência de contabilidade, porque quando eu era adolescente, eu ia para o escritório do meu pai, quando saía da escola, enquanto eles estavam trabalhando. Então, eu ficava mexendo lá naquelas guias, ficava fingindo que estava preenchendo, era secretária. Então, a contabilidade tem muito de influência na minha questão profissional. E aí, na hora de escolher a matéria para fazer o exame de ordem, eu escolhi direito tributário e não foi diferente, eu adorei, achei o ramo do direito sensacional, e muita gente fala que é o ramo do direito que enriquece, né? Talvez seja verdade, porque você está lidando ali com o Estado, né? É o Estado que tributa a sociedade. Então, você, quando lida com direito tributário, você tem que entrar com uma ação contra o Estado. E a minha primeira oportunidade de atuar com direito tributário, eu acho que foi também uma das razões que fizeram com que eu fosse mandada embora da empresa onde eu trabalhava, que eu trabalhava como assistente de faturamento numa multinacional. E aí eu já era advogada, já tinha carteira da OAB e era assistente de faturamento. E aquilo ali me incomodava profundamente, porque eu tinha potencial para estar em outros lugares, porém não tive a oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu comecei a escrever teses tributárias para essa empresa, para apresentar para a minha gerente, para que aquela empresa tivesse o dinheiro de tributos pagos indevidamente de volta, né? E aí eu mostrei para ela se mostrou empolgada, porém ela me mandou embora. Eu não sei se ela tinha medo. Foi também depois que eu engravidei, né? Ela aproveitou a minha licença maternidade. Na volta, quando eu trouxe essa novidade, coisa e tal, ela me mandou embora. Eu não sei se ela tinha medo que eu ocupasse o lugar dela, eu não sei, mas enfim. Eu não pude exercer o direito tributário na empresa, mas exerci com meu pai. Toda a tese tributária que eu fico sabendo, eu ingresso na justiça, ICMS da luz, eu ingresso para meu pai, e etc e tal. E aí meu pai foi me indicando para alguns colegas dele, ele trabalha na Petrobras, então eu já faço algumas ações para os colegas dele, mas enfim, foi assim que o direito tributário apareceu na minha vida. E o tema de hoje, como os tributos oneram a nossa sociedade, foi importante até que a Fê falasse um pouco sobre a questão do direito do consumidor. Por quê? Porque a gente sabe que nós vivemos num país onde a gente tem muitos tributos, né? Entre impostos, que é uma espécie tributária, e contribuições sociais, a gente tem mais de, acho que 18 tributos que incidem diretamente em produtos e serviços que a gente consome diariamente. Então, a maioria, o grosso da renda estatal vem de produtos e consumo. Então, se a gente parar para pensar, se esse grosso da renda tributária vem desses produtos, a gente presume que a nossa sociedade ela é tributada da mesma forma. Só que não é verdade, porque esses tributos que incidem sobre produtos e renda, eles normalmente são tributos regressivos, diferente daqueles tributos que incidem sobre renda e patrimônio, que é o imposto de renda, que é o IPTU, o IPVA. Esses impostos, eles são progressivos. Então, quanto maior for o valor daquele bem, maior vai ser o tributo. O de renda é assim também. A gente tem as alíquotas, a gente
hoje tem 4 tipos de alíquotas no imposto de renda, porém a alíquota mais alta, ela não representa a tributação adequada para aquelas pessoas que têm muita renda. A gente tem, acho que, 26% a alíquota máxima, e então quem recebe 1 milhão vai pagar o mesmo de quem recebe 20 mil reais. E isso não é justo, obviamente. A gente tem países como Estados Unidos e França que tributam a renda entre 50% e 60%. E aqui no Brasil a gente não chega nem a 30%. E falando um pouco sobre essa questão dos tributos que incidem sobre produtos e serviços, eles são diferentes dos impostos, dos tributos que incidem sobre a renda e patrimônio, porque eles são regressivos. E o que isso significa? Eles são inversamente proporcionais à renda que a pessoa recebe. Então, eu que recebo um valor X, recebo pouco, vamos supor que eu receba um salário mínimo, eu vou pagar mais tributo do que quem recebe 10 salários mínimos. Porque os tributos, eles incidem nos produtos, todo mundo compra o mesmo produto. A gente vai no supermercado, tá lá os produtos dispostos para a gente escolher. Então, eu que recebo um salário mínimo, vou pagar o mesmo valor que uma pessoa que ganha 1 milhão de reais pagaria. Então, é injusto. A renda maior que a gente tem no Brasil, de tributos, são de produtos e serviços, porém, ele onera muito mais uma pessoa que ganha menos do que uma pessoa que ganha uma grande quantidade de renda. Eu fiz aqui uns slides que mostram exatamente o gráfico para a gente ter ideia da diferença da tributação dos pobres e dos ricos. E também fiz um recorte da tributação de negros e brancos e de homens e mulheres. Deixa eu passar. Então, esse estudo é um estudo socioeconômico que foi realizado em 2014 e ele cruzou dados do IBGE e através de uma pesquisa de orçamento familiar e uma pesquisa nacional por amostra de domicílios. Então, os 10% mais pobres da população, eles comprometem 32% da sua renda com pagamento de tributos, enquanto os 10% mais ricos, o peso dos tributos cai para 21%. Ih, ficou ruim, gente. Mas aqui é o mesmo dado do outro slide. Aqui mostra o 10% mais pobres. Em azul está a renda e em laranja seria a quantidade de tributos, né, que fica uma fatia de pizza bem grande. Já os 10% mais ricos, a renda está em azul e os tributos ficam uma fatia de pizza menorzinha. Nos 10% mais pobres da população, 68,06% são negros e 31,94% são brancos. Então, quando a gente tem aquela pirâmide de privilégios que a gente sempre ouviu falar em matérias sociais, esses 10% mais pobres que estão ali na base da pirâmide, a maioria é negra, a gente já sabe disso, que a população negra ela está na base da pirâmide, e lá no topo a gente tem o 31% dos brancos. E ainda nessa base da pirâmide, 45,66% são formados por homens e 54,34% são formados por mulheres. Também não é uma novidade, a gente sabe que as mulheres, inclusive as mulheres negras, estão na base da pirâmide, então a questão tributária no Brasil onera muito mais a mulher do que o homem. Nos 10% mais ricos, que pagam menos impostos, proporcionalmente à renda, 83,72% é formado por brancos e 16,28% formado por negros. E nessa mesma categoria dos 10% mais ricos, 62,05% são homens e 31,05% são mulheres. Então, esses dados, mais uma vez, reforçam aquela afirmativa de que os privilégios são para os homens brancos, héteros, né, que a gente sabe que também a população LGBT
vivem à margem. Então, os dados aqui só reforçam o que a gente já sabia. Também era uma pizza que era para mostrar a questão, a divisão do tributo entre os negros e brancos e entre homens e mulheres. Aí não dá para ver muito bem, mas a parcela de negros é muito maior nos 10% mais pobres e a parcela de mulheres também é bem maior nos 10% mais pobres. Nos 10% mais ricos, a parcela de brancos é maior e a parcela de homens também é maior. Eu voltei aqui. E é isso, gente. Eu agradeço. O meu tempo acabou. E falta um minuto. Então, quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fique à vontade. Agora ou no final do evento, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da Bianca. Já é o segundo evento das especialistas que eu faço. Eu já fiz eleitoral e agora tributário. Muito obrigada, gente. Aqui você é muito especialista, entendeu? Aí você volta. Com a palavra agora, a nossa querida secretária adjunta Débora Brasil.